Era uma vez em uma cidade barulhenta chamada Rio de Janeiro. Havia uma casa branca enorme, com cercas altas e luzes brilhantes. As pessoas do lado de fora paravam para olhar porque sabiam que a casa pertencia a uma família famosa da moda. Dentro dessa casa, uma jovem chamada Nayara andava de quarto em quarto com o celular na mão. Ela vestia um vestido brilhante, mesmo sendo só de manhã. Tirava fotos de si mesma no espelho e sorria para os seguidores na internet. Sua mãe, Dona Célia, estava perto da janela e observava. Nayara, disse Dona Célia com gentileza, lembre-se de sorrir para os estilistas hoje. Precisamos que eles tragam as melhores coisas para sua festa de aniversário. Eu sei, mãe, respondeu Nayara sem olhar para ela. Tudo tem que ser perfeito. Todo mundo está esperando para ver meu vestido. Nayara adorava planejar festas maiores que as de qualquer outra pessoa. Seu aniversário estava chegando e ela queria que todas as pessoas ricas do Rio falassem sobre ele. Queria luzes brilhantes, música alta e cantores famosos. Queria fotos que as pessoas compartilhassem sem parar. Ela não pensava nas pessoas ao seu redor que a ajudavam todos os dias. Do lado de fora da casa, perto do grande portão, um homem chamado Elias polia um carro preto. Elias era o motorista da família. Era alto e magro e usava uma camisa velha e calças. Suas mãos eram calejadas de anos de trabalho. Ele gostava de manter o carro limpo porque respeitava seu emprego. Quando terminou de limpar, enxugou a testa e ficou ereto. Viu Nayara descendo as escadas com um grupo de amigos rindo. Elias, traz o carro, gritou Nayara sem olhar para ele. Sim, senhora, disse Elias baixinho. Abriu a porta para ela e esperou enquanto ela e os amigos entravam. Eles não disseram obrigado. Continuaram falando sobre vestidos e festas. Enquanto Elias dirigia, observava eles pelo retrovisor. Estavam barulhentos e animados. Nayara falava sobre seu aniversário como se fosse a coisa mais importante do mundo. Fez uma lista de coisas que queria. Um bolo especial, um cantor famoso, fogos de artifício e um vestido que deixaria todo mundo chocado. Seus amigos concordavam com cada palavra. Quando chegaram à casa de moda, os funcionários corriam carregando tecidos e caixas. Dona Célia cumprimentou as mulheres com um sorriso e apresentou elas aos estilistas. Os estilistas mostraram rolos de seda, renda e miçangas brilhantes. Nayara tocou cada tecido e franziu a testa. Isso é simples demais, disse. Aquilo é barato demais. Quero algo que pareça vir de Paris. Um estilista trouxe um rolo de tecido preto profundo. Parecia grosso e macio. Tinha um brilho suave que captava a luz como água à noite. Este é um tecido especial, disse o estilista. É forte e macio ao mesmo tempo. É feito pelos nossos tecelões. Nayara pegou e jogou de volta com uma risada. Parece muito local, disse alto. Não quero parecer uma velha chefe de vila. Meu aniversário é para estrelas, não para pano de gente pobre. Os funcionários riram nervosamente. Sabiam que o humor de Nayara podia mudar rápido. Levaram o tecido embora. Dona Célia abriu a boca para falar, mas fechou de novo. Não queria discutir com a filha na frente de estranhos. Mais tarde, quando os funcionários estavam limpando, Elias ficou perto da porta dos fundos, esperando para levar Nayara para casa. Notou um pedaço de tecido preto no lixo. Abaixou e tocou. Sentiu macio e forte, exatamente como o estilista disse. Lembrou como Nayara tinha rido dele. Doeu ver um bom tecido jogado como sujeira. Olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava olhando. E então falou com um faxineiro que varria o chão. Com licença, disse Elias educadamente. Posso levar esse tecido? O faxineiro olhou para ele e deu de ombros. Eles não querem. Leva. Elias levantou o tecido com cuidado. Parecia pegar um pedaço de história. Segurou com as duas mãos e deu um pequeno sorriso. Obrigado, disse. Naquela noite, depois de levar Nayara de volta para casa, Elias carregou o tecido para seu quartinho atrás do prédio principal. Seu quarto
Era simples. Havia um colchão no chão, uma cadeira de madeira, uma mesinha e uma máquina de costura velha. Uma janelinha deixava entrar um pouco de luz. Na parede, tinha pendurado fotos de sua mãe falecida e alguns desenhos de roupas que sonhava fazer. Colocou o tecido preto na cama e sentou para olhar. Passou a mão sobre ele e sentiu um calor no peito. Pensou na mãe. Mama, Elias. Lembrou como ela fazia roupas para as pessoas na vila. Lembrou de sentar ao lado dela, vendo ela cortar e costurar com cuidado. Ela contava histórias sobre tecidos e como cada um tinha uma alma. Elias, gente pobre, não deve jogar fora o que os ricos não conseguem ver. Ela tinha dito uma vez, quando deu a ele um pedaço de tecido sobrando para fazer uma camisa. Sorriu com aquela memória e sentiu lágrimas nos olhos. Sentia falta dela e de suas palavras sábias. Elias pegou o lápis e começou a desenhar em um papel. Desenhou um terno preto que parecia simples de longe, mas bonito de perto. Imaginou linhas limpas e um caimento que fazia um homem ficar ereto. Imaginou pequenos detalhes que só alguém que se importava notaria. Um bolso arrumado, costura cuidadosa. Planejou como o paletó cairia nos ombros e como as calças cairiam até os sapatos. Enquanto desenhava, conseguia ouvir música e risadas da casa principal. Nayara e os amigos ainda falavam da festa. Ouviu a voz de Nayara na varanda. Meu aniversário vai ser o evento mais estiloso que o Rio já viu. Ela gritou. Ninguém vai falar de outra coisa. Elias olhou para seu desenho. Sorriu de novo, mas era um sorriso diferente. Era um sorriso de determinação. Levantou e espalhou o tecido na mesa com cuidado. Cortou a primeira peça com a tesoura, garantindo que a borda ficasse reta. Trabalhou devagar, sem querer desperdiçar nada. O som da tesoura era firme e calmo. Cantarolou baixinho enquanto trabalhava. Horas passaram. Cortou cada peça com cuidado. Marcou onde os botões iriam. Passou as partes com ferro gentilmente para ficarem lisas. Seus olhos estavam cansados, mas as mãos firmes. Lembrou das mãos da mãe guiando as dele quando criança. Sussurrou para o ar como se falasse com ela. Mãe, não vou desperdiçar esse presente, disse baixinho. Do lado de fora o som de Nayara rindo e gritando ficava mais fraco conforme a noite avançava. Dentro do quarto, Elias continuava trabalhando com apenas um pequeno lampião iluminando o caminho. Costurou as peças, sua máquina velha zumbindo quieta. De vez em quando, parava para olhar o que tinha feito e medir no ombro. Era bem tarde, quando finalmente colocou o paletó meio pronto, contra o peito na frente de um espelho rachado. O espelho não mostrava tudo claramente, mas ele via o suficiente. Viu o tecido preto no corpo e viu seu rosto refletido, calmo e esperançoso. Balançou a cabeça para si mesmo. Naquele momento, em um quarto brilhante lá em cima, Nayara segurava o celular e gravava outra vez. Vejo vocês no meu aniversário. Disse com um sorriso largo. Vai ser incrível. Não percam. Postou o vídeo. Foi para milhares de pessoas que deram like e compartilharam. Foi dormir pensando no vestido e no bolo. Não sabia que em um quartinho atrás da casa, o homem que ela tinha rido estava começando algo que mudaria tudo. A luz da manhã entrou pela janelinha do quarto de Elias. Tocou o tecido preto e fez parecer vidro molhado. Os olhos de Elias abriram devagar. Estava cansado, mas sentia um puxão para o trabalho. Sentou, esticou os braços e sorriu quando viu as peças do terno na mesa. Dobrou o paletó com cuidado e colocou de lado. Planejou costurar mais à noite, mas agora tinha que trabalhar. Lavou o rosto, colocou a camisa velha e saiu. O quintal estava quieto exceto pelos pássaros cantando. Andou até a casa principal e cumprimentou os guardas do portão com um aceno. Eles acenaram de volta, rostos ainda sonolentos. Na cozinha, encontrou Chico, outro funcionário, sentado em um banquinho comendo pão. Chico era alto e sempre alegre. Era faxineiro da casa e muitas vezes conversava com Elias quando os outros ignoravam. Elias, você acordou cedo, disse Chico com um sorriso. Boca cheia. Não consegui dormir, respondeu Elias. Tinha trabalho para fazer. Chico ficou curioso. Que trabalho?
A gente dirige e limpa durante o dia. Você dirige de novo à noite às vezes. Estou costurando algo, disse Elias baixinho. Chico riu e quase engasgou com o pão. Você costurando? Tá fazendo capa para os bancos do carro? Não, disse Elias com um pequeno sorriso. Estou fazendo um terno. Um terno? Perguntou Chico, colocando o pão de lado. Para quem? Para mim, respondeu Elias. Chico olhou para ele, depois riu de novo. Você quer usar terno? Onde vai usar? Para buscar a dona no salão? O sorriso de Elias não sumiu. Nayara me convidou para a festa de aniversário dela. Os olhos de Chico se arregalaram. Chegou mais perto. Ela te convidou? Por quê? Elias deu de ombros. Ela e os amigos acham que vai ser engraçado. Chico balançou a cabeça. Gente rica pode ser cruel às vezes. Querem rir de você? O que você vai fazer? Vou, disse Elias simplesmente. Não vou deixar eles rirem fácil. Chico olhou com atenção. Sua risada parou. Viu um olhar nos olhos de Elias que era firme e calmo. Fez ele sentir algo que não entendia. Esticou a mão e tocou o tecido que Elias carregava na bolsa. Esse pano é bom, disse Chico baixinho. Parece caro. É o que eles jogaram fora, disse Elias, voz baixa. Vou fazer meu. Chico suspirou. Espero que você mostre para eles. Espero que vejam que até gente pobre pode brilhar. Elias balançou a cabeça. Não vou lá para brigar com eles. Vou ser eu mesmo. Mais tarde naquela manhã, Nayara e os amigos se reuniram na piscina. Usavam óculos escuros e roupas coloridas. Tomavam sucos e riam alto. Tati sentou ao lado de Nayara. Tati tinha tranças longas e um sorriso que não chegava aos olhos. Sempre concordava com Nayara, mas muitas vezes sussurrava pelas costas. Nayara, pensei em algo tão engraçado, disse Tati, inclinando perto da amiga. Você devia convidar seu motorista para a festa. Imagina ele no meio dos ricos, com aquela mesma camisa. Todo mundo vai rir. Nayara soltou uma risada e bateu palmas. Vai ser hilário. Ele sempre usa aquela camisa velha. Vai ser o assunto da noite. Outra amiga riu. Sim, garanta que ele venha. Ele vai achar que pertence. Todas riram juntas, como se fosse a piada mais esperta do mundo. Elias estava um pouco distante lavando o carro. Ouviu cada palavra, mas seu rosto não mostrou nada. Continuou limpando o carro devagar. Olhos no chão. Tati sussurrou outra coisa para Nayara. Também achei uns vídeos engraçados de você gritando com os funcionários. Se a festa ficar chata, podemos passar. Todo mundo vai rir e ver que você é humana. Nayara franziu a testa. Você tem vídeos meus? Tati sorriu docemente. É só brincadeira, amiga. Podemos rir de nós mesmos. Nayara balançou a cabeça. Não mostra nada que me faça ficar mal, avisou. Quero que as pessoas me amem. Tati levantou as mãos inocente. Claro, Nayara. Só tô brincando. Todas riram de novo e Nayara acenou. Elias andou até lá e ficou ereto. Sim, senhora. Nayara esticou um cartão dourado de convite com o nome dela impresso. Aqui disse, voz brincalhona, você está convidado para o meu aniversário. Garanta que venha. Elias pegou o cartão com as duas mãos. Obrigado, senhora, disse baixinho. Não diga que não fiz nada por você, acrescentou Nayara com um sorriso sarcástico. Mas por favor, se vista bem. Não quero ficar envergonhada. As amigas riram atrás dela. Tati cobriu a boca fingindo sussurrar, mas falou alto o suficiente para Elias ouvir. Talvez ele use o vestido de noiva da mãe. Riram mais alto. Elias olhou para o cartão. Viu seu nome escrito. Olhou para o rosto sorridente de Nayara, depois para o de Tati. Conseguia ouvir as risadas como pedras afiadas nos ouvidos, mas não mostrou raiva. Simplesmente disse, sim, senhora, vou. Virou e foi embora. Atrás dele, as meninas continuaram rindo e planejando. Falavam sobre decorações, fotógrafos e quais celebridades convidar. Não sabiam que o homem que queriam zombar tinha um plano diferente. Naquela noite, Elias voltou para o quartinho. Abriu a porta quieto e colocou o cartão de convite na mesa ao lado do tecido. Sentou e suspirou. O quarto parecia quente e seguro.
Tocou o tecido de novo e sorriu triste. Acham que vou chegar de trapos, murmurou. Acham que vou ficar envergonhado. Não me conhecem. Respirou fundo e continuou costurando. A agulha subia e descia no tecido. Suas mãos eram firmes, mas o coração batia rápido. Pensou na festa e como seria ficar na frente de tanta gente. Pensou nos amigos de Nayara rindo dele. Pensou no rosto da mãe cheio de orgulho quando o visse usando algo feito por ele. Horas passaram enquanto costurava o terno peça por peça. Prendeu as costuras, passou as costuras, trabalhou na gola, olhou o terno várias vezes, fazendo pequenos ajustes. Cada ponto era cuidadoso, não correu. Queria que ficasse perfeito. À meia-noite, uma batida forte veio na porta. Abriu e encontrou Chico segurando uma sacolinha. Elias, sussurrou Chico, minha tia me deu esses sapatos faz tempo. Nunca uso. Estão limpos. Pega. Elias abriu a sacola e viu um par de sapatos pretos. Não eram novos, mas estavam arrumados e brilhando. Seus olhos encheram de lágrimas gratas. Obrigado, Chico, disse. Vou devolver depois da festa. Não, disse Chico. São seus agora. Quero ver você andando como um rei. Elias sorriu e abraçou o amigo rápido. Obrigado, disse de novo. Chico sorriu. E a dona Ruth do mercado tem uma camisa branca para você. Ela disse, sua mãe ajudou ela uma vez. Quer ajudar você agora. Vá amanhã. Vou, respondeu Elias, sentindo calor dentro. Viu? Nem todo mundo ri de mim. Chico balançou a cabeça. Não, você tem gente que te vê. Elias voltou para a mesa. Segurou o tecido perto do peito como um abraço. Sussurrou para a foto da mãe. Acham que sou piada, mãe, disse baixinho. Mas vou mostrar outra coisa. Nos dias seguintes, trabalhou mais duro. Durante o dia, levava Nayara para provas, salão de unha e fotos. Escutava ela falar do aniversário. À noite, costurava o terno, passava as calças e polia os sapatos novos. Enquanto isso, os planos de Nayara cresciam. Encomendou um vestido de estilista estrangeiro. Pagou extra para entregar rápido. Postava cada passo nas redes, seleção de sapatos, teste de cabelo, teste de maquiagem. As pessoas comentavam e elogiavam. Diziam que não viam a hora de ver ela. Em um vídeo, sentou na cama e riu. Essa festa vai ser lendária, disse. Até meu motorista vai. Vai ser divertido ver ele. Os seguidores encheram os comentários com emojis de riso. Diziam que ela era gentil por convidar. Não percebiam a crueldade por trás. Tati continuou seu plano. Colecionou secretamente vídeos de Nayara, gritando com funcionários, jogando roupas e insultando pessoas. Salvou em uma pasta no celular. Planejou mostrar na festa para fazer as pessoas rirem de Nayara se ela tentasse roubar toda a atenção. No fim da semana, Nayara segurou o vestido estrangeiro no espelho e franziu. Não serviu perfeitamente. Gritou com o estilista no telefone. Não é o vestido que pedi. Gritou. Por que parece um saco? Conserta. O estilista tentou explicar que precisava de ajustes. Dona Célia entrou e viu a raiva de Nayara. Nayara, calma, disse Dona Célia baixinho. É só um vestido. Podemos consertar. Não, gritou Nayara. Tem que ser perfeito. Todo mundo está olhando. Não posso parecer idiota. Dona Célia suspirou. Seu orgulho vai te quebrar um dia, minha filha. Nayara revirou os olhos. Para de falar assim, mãe. Você não entende o que é ser vista por milhões. A mãe balançou a cabeça e saiu do quarto. Não sabia mais como ensinar humildade a Nayara. Só esperava que nada ruim acontecesse na festa. Naquela noite, Elias passou o paletó a ferro e segurou contra o espelho rachado de novo. Experimentou as calças e ficou ereto. Ajustou a gola e alisou os lados. Conseguia ver um homem diferente do motorista. Via um homem confiante e bonito. Sorriu para si mesmo. Não porque achava que era melhor que ninguém, mas porque se via como mais que uma sombra. Sussurrou para a foto da mãe de novo. Mãe, vou ficar ereto, disse. Não vou deixar eles me derrubarem com riso. Do lado de fora, o mundo zumbia de empolgação por uma festa que achavam que seria sobre Nayara. No quartinho, uma história crescia que surpreenderia a todos.
Quando o sol nasceu no dia antes da festa de aniversário de Nayara, Elias tinha terminado o paletó. Pendurou com cuidado em um prego na parede e deu um passo atrás para olhar. Era um trabalho bonito. O tecido preto caía perfeitamente nos ombros. As mangas caíam retas. Tinha costurado pontos pequenos que só quem amava costura notaria. Tocou a lapela levemente e sorriu. Você é bonito, sussurrou para o paletó como se estivesse vivo. Vai mostrar quem eu sou. Depois olhou para as calças. Tinha passado elas com uma linha afiada na frente. Colocou ao lado do paletó e balançou a cabeça. Ainda precisava de uma camisa. Na manhã seguinte, andou até o mercado ver Dona Ruth, a senhora que vendia verduras e às vezes roupas. O mercado estava movimentado. Pessoas gritavam preços de tomates, pimentas e peixe. Caminhões buzinavam. Crianças corriam brincando. Elias andou pelos caminhos estreitos até a barraca de Dona Ruth. Era uma mulher pequena com um rosto bondoso. Sentava atrás de uma mesa cheia de mandioca e banana. Elias, meu filho, chamou quando viu ele. Vem, vem. Bom dia, dona, disse Elias sorrindo. Chico disse que tem algo para mim. Dona Ruth limpou as mãos no avental e pegou embaixo da mesa. Trouxe uma camisa branca dobrada. Sim, disse. Sua mãe me deu tecido muitos anos atrás quando eu não tinha dinheiro. Fez um vestido que usei aos domingos. Quando Chico disse que precisava de camisa, lembrei dessa. Era do meu marido. Usou na igreja antes de morrer. Está limpa. Pega. Elias pegou a camisa e desdobrou. Era simples, mas bonita. Tinha gola dura e mangas longas. Segurou perto e sentiu o tecido. Cheirava a sabão e madeira velha. Obrigado, dona, disse baixinho. Vou cuidar bem. Dona Ruth balançou a cabeça. Olhos molhados. Sua mãe me ajudou quando eu estava por baixo, disse. Você tem as mãos dela. Então vai, meu filho, faça ela orgulhosa. Elias sorriu e abraçou ela. Sentiu calor no coração enquanto voltava para casa. Segurou a camisa com cuidado, garantindo que não sujasse. Sabia que a mãe teria gostado de ver Lu usando uma camisa dada por alguém que ela ajudou. Quando Elias chegou no quarto, pendurou a camisa ao lado do paletó. Sentou na cama e olhou para as duas peças. Quase via o terno completo na mente. Lembrou da mãe de novo. Fechou os olhos e viu ela sorrindo e batendo palmas. Você fez bem, Elias, a voz parecia dizer na cabeça. Usou o que os outros jogaram. Você é meu filho. Abriu os olhos, sentindo lágrimas ameaçando cair, mas limpou rápido. Não queria chorar. Queria terminar forte. Naquela tarde, enquanto costurava os últimos detalhes, ouviu gritos da casa principal. A voz de Nayara subiu em raiva. Isso está errado, gritou Nayara. Por que ninguém faz o trabalho direito? Falei que queria esse vestido perfeito. Saiu Tempestade para a varanda, segurando o vestido do estilista estrangeiro. Era bonito, mas um pouco largo na cintura. Sacudiu como se tivesse insultado ela. Pedi perfeito. Gritou no telefone. Parece um saco. Conserta ou manda outro. Dona Célia seguiu, rosto tenso. Nayara, calma. A festa é amanhã. Podemos ajustar com alfinete. Ninguém vai notar. Eu vou notar, respondeu Nayara. E meus seguidores vão notar. Não posso parecer boba. A mãe suspirou. Às vezes, as coisas não saem como planejado, disse baixinho. Você tem que aprender a se ajustar. Para de dar lição, mãe, respondeu Nayara. Você fica falando para eu ser humilde, mas também quer que eu seja estrela. Qual você quer de verdade? Os ombros de Dona Célia caíram. Quero que você seja gentil, disse baixinho. Dinheiro e fama não significam nada se seu coração for duro. Nayara revirou os olhos e foi embora. Tanto faz, vou consertar eu mesma. Não sou como você. Nunca vou deixar ninguém estragar meu momento. Dona Célia observou a filha ir embora e sentiu um peso no peito. Lembrou quando era jovem e pobre, sem vestidos chiques ou casas grandes. Pensou na mulher que ajudou ela, uma costureira talentosa chamada Zélia. Tinha roubado os designs de Zélia muitos anos atrás. Disse a si mesma que era necessário para sobreviver. Agora se perguntava se aquele ato tinha plantado uma semente de orgulho na casa. Naquela noite,
Tati sentou no quarto, assistindo os vídeos que colecionou de Nayara. Sorriu sozinha vendo Nayara gritando e jogando coisas. Planejou mostrar no momento certo durante a festa. Queria ser quem as pessoas falassem. Queria fazer Nayara se sentir pequena para subir mais alto. Não se importava se machucasse Nayara. Para ela, era só um jogo. Enquanto isso, Elias colocou a camisa branca e experimentou o terno completo pela primeira vez. Colocou as calças, enfiou a camisa e abotoou. Colocou o paletó nos ombros. Foi ao espelho e ficou ereto. Na luz fraca, o terno brilhava suavemente. O paletó abraçava os ombros perfeitamente. As calças caíam arrumadas. A camisa estava fresca e limpa. Os sapatos pretos, dados por Chico, completavam o look. Olhou para si mesmo por um longo tempo. Tocou a lapela com os dedos. Virou para a esquerda e direita, checando o caimento. Sentiu que vestia um pedaço de si mesmo. O terno não o fazia mais importante que ninguém. Simplesmente mostrava quem ele sempre foi por dentro. Houve uma batida suave na porta. Era Chico. Elias, disse Chico espiando. Posso ver? Elias abriu a porta mais e deu um passo atrás. Os olhos de Chico se arregalaram quando viu. Nossa, respirou Chico. Você parece estrela de cinema. Parece um homem importante. Elias riu baixinho. Pareço o Elias, disse. Chico sorriu e balançou a cabeça. Sim, parece o Elias, concordou. Mas esse Elias está brilhando. Elias balançou a cabeça e riu. Acha que vão rir de mim agora? Perguntou. A expressão de Chico ficou séria. Vão tentar, disse baixinho. Mas a risada deles não vai te alcançar. Você vai ficar ereto. Não vai deixar as palavras deles curvarem suas costas. Elias olhou o reflexo de novo. Sentiu força nas palavras de Chico. Vou ficar ereto, repetiu. Sentaram juntos na cama e falaram da festa. Chico perguntou se Elias estava nervoso. Elias admitiu que estava um pouco com medo. Não sabia o que aconteceria quando entrasse no salão. Não sabia se as pessoas aplaudiriam ou vaiariam. Não sabia se Nayara o expulsaria ou fingiria ser gentil. Mas não importa, disse Elias devagar. Fiz esse terno com minhas próprias mãos. Não roubei. Vou entrar porque fui convidado. Não vou me esconder. Chico balançou a cabeça. E se tentarem te afastar, você empurra de volta gentilmente com palavras. Disse, não com raiva, com calma. As pessoas ficam confusas com calma. Sim, respondeu Elias. Calma é mais forte que barulho. Na manhã seguinte, a casa parecia um formigueiro. Funcionários carregavam cadeiras e mesas. Cozinheiros se moviam rápido com bandejas de comida. Jardineiros montavam luzes no quintal. Músicos testavam instrumentos. Fotógrafos colocavam câmeras em diferentes ângulos. O lugar todo zumbia de energia. Nayara estava na varanda, dirigindo todo mundo. Coloca aquelas flores ali, gritou. Não, assim não, traz mais fitas. Quero esse lugar brilhando. Usava um hobby de seda e cabelo em rolos. Parecia uma rainha esperando o trono. Olhou para Elias, que carregava caixas do caminhão, e sorriu sarcástica. Elias, chamou. Lembre de polir o carro depois que terminar. Não quero os faróis sujos quando chegarmos hoje à noite. Sim, senhora, respondeu Elias sem olhar para cima. Ela notou o cartão dourado de convite ainda na mesa onde tinha colocado para ele. Pegou e acenou no ar. Não perde esse cartão, disse. Sem ele você não entra. Elias balançou a cabeça. Não vou perder, disse. Virou e carregou as caixas para o salão. Dentro, viu o palco sendo decorado com glitter e flores. Viu o bolo, alto e branco com linhas douradas. Viu os assentos arrumados em linhas retas. Imaginou ele mesmo andando por aquele salão no terno. Imaginou as pessoas olhando surpresas. Uma parte sentiu medo, mas empurrou para baixo. Pensou na voz da mãe na cabeça, dizendo para ser corajoso. Pensou nos anos trabalhando quieto, nunca sendo visto. Pensou no tecido que encontrou no lixo e como logo seria o centro das atenções. No quarto dela, Nayara experimentou o vestido estrangeiro de novo, depois de alguns ajustes. Serviu melhor agora. Sorriu para o reflexo. Virou de lado e riu.
Perfeito, disse para si mesma. Vou brilhar hoje à noite. Postou outro vídeo nas redes. Contagem regressiva para a maior festa de aniversário no Rio. Anunciou. Mal posso esperar para ver vocês todos. Até meu motorista vem. Vai ser inesquecível. As pessoas comentaram com corações e emojis de fogo. Admiravam sua beleza e confiança. Não sabiam a história completa. Ao entardecer, Elias colocou o terno com cuidado na cama. Tomou um banho quente. Secou e colocou a camisa branca. Abotoou devagar. Colocou as calças, uma perna de cada vez, e fechou o zíper. Pegou o paletó e deslizou os braços nas mangas. Ajustou a gola e endireitou. Amarrou os sapatos e ficou na frente do espelho de novo. Olhou para si mesmo e respirou fundo. É isso, sussurrou. Vou e vou ficar ereto. Pegou o cartão dourado de convite e colocou no bolso do paletó. Checou a hora. Tinha que sair logo. Pegou uma sacolinha onde guardava o caderno da mãe e alguns desenhos. Decidiu levar para se sentir ela perto. Apagou o lampião e abriu a porta. O ar da noite estava fresco. Música já tocava ao longe. Luzes piscavam. Pessoas se moviam rápido pelo quintal, fazendo preparações de última hora. Elias andou devagar para a casa principal, sentindo o terno abraçar o corpo como mão gentil. Sentiu-se pronto, mesmo com o coração batendo rápido. Dentro do salão brilhante, Nayara checou tudo uma última vez. Segurava o celular e gravou um vídeo final. Vejo vocês logo, disse sorrindo. Não atrasem. Não tinha ideia que a noite que planejou para brilhar seria a noite que outra pessoa tomaria à luz. O salão da festa estava coberto de luzes brilhantes e decorações douradas. Flores brancas pendiam do teto como nuvens pequenas. Mesas longas com toalhas brancas arrumadas ao redor do salão. Cada mesa tinha uma vela alta e uma tigela de vidro com água e flores flutuantes. As pessoas convidadas para a festa começaram a chegar cedo. Usavam vestidos coloridos, ternos e roupas tradicionais. Sorriam, tiravam fotos e se cumprimentavam com abraços e risadas altas. Nayara ficou na porta principal, cumprimentando os convidados. Usava o vestido do estilista estrangeiro. Era justo na cintura, fluido na barra e brilhante no topo, com miçangas pequenas que captavam a luz. Cabelo arrumado alto e maquiagem perfeita. Parecia uma princesa de conto de fadas. As pessoas ofegavam e elogiavam. Você está linda, Nayara, disse a esposa de um político. Feliz aniversário, gritou um cantor popular apertando a mão dela. Obrigada, obrigada, respondeu Nayara, sorriso largo. Sentia-se alta e orgulhosa. Acreditava que era a noite dela. Tati estava perto de Nayara. Usava um vestido azul longo. Sorria e abraçava as pessoas. Mas os olhos se moviam, observando todo mundo. O celular escondido em uma bolsa prateada esperava o momento certo para tocar os vídeos salvos. Dona Célia andava cumprimentando convidados importantes. Usava um vestido simples e elegante. As pessoas respeitavam ela como mulher de negócios bem-sucedida. Sorria educadamente e balançava a cabeça quando alguém elogiava a filha, mas os olhos estavam preocupados. Ficava olhando para a porta, pensando no homem de terno que tinha visto por um segundo no quintal. Reconheceu o tecido mesmo de longe. Conforme mais convidados chegavam, uma mesa longa de comida abriu. Tinha pratos de arroz com feijão, frango frito, feijoada e pequenos bolos. Garçons andavam entre os convidados com bebidas em bandejas prateadas. A música ficou mais alta. O salão zumbia de empolgação. Então, quando a banda terminou uma música, a porta de fora abriu e Elias entrou. No começo, ninguém prestou atenção. As pessoas falavam entre si e olhavam os celulares. Mas então, como uma onda na água, o silêncio se espalhou pelo salão. As pessoas viraram uma após a outra. Conversas pararam. Dedos pararam nos celulares. Era como se alguém tivesse apertado pausa em um filme. Elias deu um passo para dentro, depois outro. Usava o terno preto. Abraçava os ombros e cintura. A camisa branca estava fresca contra o tecido escuro. As calças retas. Os sapatos brilhavam sob as luzes. Segurava a cabeça alta, rosto calmo.
Parecia pertencer ali. Parecia que tinha entrado em muitos salões assim antes, mesmo sendo a primeira vez. Sussurros começaram. Quem é aquele? Sussurrou uma menina para a amiga. É uma estrela de cinema? Perguntou um homem levantando o copo para ver melhor. Não, disse outro. Acho que é o motorista da Nayara. Motorista? Alguém riu baixinho. Ele parece um príncipe. Elias ouviu os sussurros, mas não baixou a cabeça. Andou devagar na direção de Nayara. Enquanto se movia, a multidão abriu como água ao redor dele. Homens e mulheres deram espaço para ele passar. Olhavam fixo. Alguns sorriam, alguns franziam. Tati apertou os lábios e segurou a bolsa. Nayara congelou quando viu ele. Seu sorriso desapareceu por um momento. Olhos se arregalaram. Olhou para o terno que ele usava e o rosto mudou. Reconheceu o tecido. Boca abriu. Elias disse quase sussurrando. Elias parou na frente dela. Baixou a cabeça levemente. Feliz aniversário, senhora, disse baixinho, voz calma, clara e firme. As pessoas ao redor prenderam a respiração. Esperavam ver o que aconteceria. Nayara forçou uma risada. Você está diferente, disse alto. Quem te vestiu? Alguém ajudou? Eu fiz, senhora, respondeu Elias. Tati não conseguiu esconder o choque. Olhos estreitaram. Inclinou para outra amiga e sussurrou. Ele fez? Tá mentindo. Esse terno é bom demais para ele. Um homem perto deles, Dário, ouviu as palavras de Elias. Dário era um famoso investidor de moda. Tinha olhos afiados, sempre procurando novo talento. Deu um passo à frente. Você fez esse terno? Perguntou Dário diretamente para Elias. Elias virou para ele. Sim, senhor. Dário tocou a manga e sentiu o tecido. Levantou as sobrancelhas. E onde conseguiu esse tecido? Perguntou. Elias olhou para Nayara por um segundo breve. Me deram, disse calmamente. As bochechas de Nayara queimaram. Sentiu como se as luzes do salão brilhassem só nela. As pessoas olhavam para ela. Algumas sorriam, algumas sussurravam. Tentou rir de novo. Ele pegou o nosso tecido jogado, disse. Voz alta e um pouco afiada. Jogamos fora, porque não era bom o suficiente. Elias deu um pequeno sorriso. Vocês chamaram de lixo, disse gentilmente. Eu vi outra coisa. As pessoas ofegaram baixinho. Algumas balançaram a cabeça. Entenderam o que quis dizer. Tati revirou os olhos e deu um passo à frente, pronta para falar. Mas Dário falou primeiro. Qual é seu nome? Perguntou para Elias. Elias, respondeu. Elias, repetiu Dário. Há quanto tempo você costura? Aprendi com minha mãe, disse Elias. Costuro desde menino. Dário balançou a cabeça devagar. Ficou quieto um momento, depois sorriu. Você faria 10 ternos como esse para mim? Perguntou. Um murmúrio passou pela multidão. 10 ternos. Era um grande negócio. Nayara olhou para Dário como se ele tivesse traído ela. A festa dela era para ser sobre ela. Agora o motorista dela estava prestes a conseguir trabalho na frente dela. Nayara forçou um sorriso. Claro, Dário, disse rápido. Ele pode fazer ternos para você. É nosso motorista, mas muito talentoso. Sempre soubemos. Elias manteve os olhos em Dário. Posso, disse simplesmente. Não curvou nem implorou. Falou como se sempre tivesse sido estilista. Dário riu feliz. Bom, vem me ver na semana que vem. Vamos conversar. Você tem talento. Enquanto Dário andava para pegar uma bebida, Nayara agarrou o braço de Elias. Não fica animado demais, sussurrou com raiva. Essa é minha festa. Não rouba meu momento. Elias olhou para a mão dela no braço e depois para o rosto. Você me convidou, senhora, disse baixinho. Vim porque você disse que podia. Ela soltou o braço e deu um passo atrás. Coração batendo rápido. Sentia os olhos nela. Conseguia ouvir sussurros. Conseguia ver o sorriso de Tati pelo canto do olho. Apertou o maxilar e forçou uma risada alta. Todo mundo disse, levantando a voz, obrigado por virem. Vamos nos divertir e dançar. A música começou de novo e as pessoas começaram a se mover. Comeram, conversaram, dançaram. Mas a cada poucos minutos, alguém vinha até Elias e perguntava sobre o terno. Perguntavam sobre o tecido,
sobre a mãe, sobre o trabalho. Alguns davam cartões, alguns pediam fotos. Ele respondia educadamente. Sorria quando necessário, não se gabava. Enquanto isso, Nayara ia de grupo em grupo tentando trazer a atenção de volta para ela. Ria alto das piadas, mostrava o anel e os sapatos, tentava fazer todo mundo falar do vestido dela. Mas as pessoas continuavam olhando por cima do ombro dela para Elias. Tati ficou perto de Nayara, observava a amiga com cuidado. Conseguia ver o sorriso falso de Nayara começando a cair. Conseguia ver a raiva por baixo. Esperava o momento perfeito para tocar os vídeos salvos. Queria acertar Nayara quando ela já estava fraca. Dona Célia se aproximou de Elias devagar. Olhou o terno de novo, tocou o tecido e fechou os olhos. Lembrou do dia que disse para o estilista jogar fora. Sentiu uma pontada de vergonha. Você está usando algo que rejeitamos, disse baixinho. Eu sei, respondeu Elias. Fica melhor em você do que nunca ficaria nela, disse Dona Célia baixinho. Depois suspirou. Minha filha é orgulhosa. Espero que hoje à noite ensine algo para ela. Talvez ensine, disse Elias. Talvez ensine para todos nós algo. Dona Célia olhou com atenção. Queria perguntar sobre a mãe dele. Via algo familiar no rosto. Abriu a boca, depois fechou. Decidiu que não era o lugar certo. Falaria com ele depois. Chegou a hora de cortar o bolo. Todo mundo se reuniu ao redor do grande bolo no centro do salão. Nayara ficou atrás com uma faca, um fotógrafo pronto. A banda diminuiu. Parabéns para você. A multidão começou a cantar. Enquanto cantavam, Tati enfiou a mão na bolsa e pegou o celular. Dedos se moveram rápido. Na tela, colocou o vídeo de Nayara gritando com uma funcionária e jogando um vestido. Sorriu para si mesma. Esperou até a música terminar. Nayara soprou as velas. As pessoas aplaudiram. Sorriu largo. Sentiu o calor da atenção de novo. Levantou a faca para cortar o bolo. E então, do nada, uma voz alta encheu o salão. Era a própria voz de Nayara saindo dos alto-falantes. Era uma gravação. Você é idiota? Gritou a Nayara gravada. Sabe quanto custou esse vestido? Você é inútil. Sai da minha frente. O salão ficou em silêncio de novo. Todos os olhos viraram para a tela montada no palco. Tati tinha conectado o celular no projetor. Na tela, um vídeo tocava mostrando Nayara gritando com uma jovem funcionária, jogando um vestido nela e rindo com as amigas de como as pessoas pobres pareciam. Ofegos encheram o ar. Alguém cobriu a boca. A funcionária no vídeo parecia perto de chorar. Nayara congelou. A faca na mão tremeu. Rosto ficou pálido. Olhou para Tati, cujo rosto estava cheio de falsa inocência. Nossa, disse Tati alto. Quem tocou isso? Que vergonha. As mãos de Nayara tremiam. Queria chorar e gritar com Tati, mas não conseguia falar. As pessoas sussurravam. Algumas riam. Algumas olhavam para Nayara com nojo, outras com pena. Elias ficou quieto no fundo. Assistiu o vídeo tocar. Sentiu muitas coisas ao mesmo tempo. Tristeza pela funcionária humilhada, entendimento de por que Tati faria algo assim e um estranho senso de justiça. Olhou para Nayara e viu lágrimas começando a se formar nos olhos dela. Nayara virou e viu Elias olhando. Olhos se encontraram por um segundo. Olhou para longe rápido, sentindo o rosto queimar. Percebeu que a piada que planejou para ele não era nada comparado à humilhação que sentia agora. O vídeo terminou. A tela ficou preta. O salão ficou em silêncio por um momento. Então alguém sussurrou. Ela é tão má. Outra voz disse. Ela merece ser mostrada. Risadas misturadas com murmúrios de desaprovação. Tati fingiu estar chocada. Colocou as mãos na boca. Nossa, repetiu. Não sabia que alguém estava gravando isso. Nayara queria correr, mas forçou ficar parada. Forçou uma risada que soou como tosse. Algumas pessoas não sabem cuidar da própria vida, disse fraca. Vamos cortar o bolo. Mas a magia tinha quebrado. O salão parecia diferente. As pessoas não aplaudiram tão alto. Os sussurros não pararam. Os olhos de Nayara estavam molhados. Mãos tremiam. Sentia como se todo mundo pudesse ver através do vestido chique. De repente se sentiu pequena. E lá,
Perto do fundo do salão, Elias estava no terno preto, calmo e silencioso. Assistia tudo com um olhar de entendimento. Tinha sido rido por anos. Agora quem riu dele sentia o peso da vergonha. Não sorriu, não aplaudiu, só assistiu. Sentiu algo mudar dentro, algo como poder misturado com tristeza. A festa continuou, mas a alegria fácil tinha ido embora. As pessoas tentavam dançar e rir, mas o salão parecia pesado. Nayara cortou o bolo rápido e limpou lágrimas com as costas da mão. Sorriu nervosamente para os fotógrafos. As bochechas doíam de forçar o sorriso. Tati desapareceu na multidão, fingindo se misturar com outros convidados. Seu plano tinha funcionado. Nayara tinha sido humilhada, mas Tati queria mais. Começou a sussurrar para as pessoas que o terno de Elias devia ter sido roubado. "Olha esse terno", murmurou para uma atriz famosa. "Você realmente acha que um motorista fez isso? Roubou da loja da Dona Célia." A atriz olhou para Elias e balançou a cabeça devagar. "Talvez", sussurrou de volta. "Parece bom demais. Talvez pegou." Tati foi para outro grupo. "Viram isso?" perguntou. "Mentiu. Está usando tecido roubado. Por isso parece rico." O boato se espalhou como fogo. Convidados sussurravam atrás das mãos. Alguns olhavam para Elias com suspeita. Outros balançavam a cabeça, alguns com pena. Elias sentia os olhos nele, mas mantinha o rosto calmo. Não sabia exatamente o que as pessoas diziam, mas sentia a mudança no olhar. Era diferente da curiosidade. Era mais afiado, como uma faca. Nayara ouviu os sussurros também. Viu como as pessoas começaram a olhar para Elias com desconfiança. Parte dela queria que duvidassem dele. Doía ver as pessoas elogiando ele. Fazia ela se sentir de fora da própria festa. Andou até um grupo de meninas que riam e sussurravam. Sorriu docemente. "Estão se divertindo?" perguntou. Elas balançaram a cabeça e olharam para o vestido dela. Mas uma inclinou para frente. "É verdade que ele roubou o tecido?" perguntou. Nayara fingiu choque. Colocou a mão no peito. "Bem", disse em voz alta que muitas podiam ouvir. "O tecido veio da nossa casa. Jogamos fora. Então, tecnicamente, era nosso." As pessoas ao redor balançaram a cabeça. "Ah", disse alguém. "Então ele pegou sem pedir. Isso é roubo." Nayara sorriu orgulhosa. "Sim", disse. "Então talvez não deva agir como estilista, afinal não pediu." Algumas pessoas riram. O boato agora tinha combustível. Elias sentia os sussurros como chuva nas costas. Ficou perto de uma parede, tentando não chamar atenção. Nunca gostou de ser centro da multidão. Só queria participar da festa quieto e sair sem problema. Agora o problema vinha atrás dele. O investidor de moda estava perto com um grupo de empresários. Ouviu os sussurros. Virou para Elias. "As pessoas estão dizendo que você roubou o tecido", disse Dário, tom calmo, mas curioso. "É verdade?" Elias olhou direto nos olhos dele. "Não", disse simplesmente. "Foi jogado fora. Perguntei se podia pegar. Não roubei." Tati, que estava perto, riu alto. "Você tem prova?" perguntou. Diz que perguntou. "Quem viu? Quem disse sim?" "Qualquer um pode dizer que perguntou. Sem prova, só podemos assumir que roubou." Nayara ouviu as palavras de Tati e sorriu. "Sim, Elias", disse alto. "Tem prova?" As pessoas se reuniram, queriam ver o que aconteceria. Algumas achavam cruel, outras achavam entretenimento. Câmeras subiram, celulares apontados. O salão zumbia de novo com fofoca. Elias enfiou a mão no bolso, pegou o celular, olhou para Tati e Nayara. Não falou com raiva, não gritou. Ligou o celular e segurou para todo mundo ver. "Aqui", disse calmamente. "Gravei eu trabalhando nesse terno. Não pensei que precisaria mostrar, mas fiz para lembrar o processo. Olhem." Apertou play. Na tela, as pessoas viram um vídeo de Elias no quartinho. Viram ele cortando o tecido preto. Viram ele costurando com cuidado. Viram as mãos movendo a agulha para cima e para baixo. Ouviram o cantarolar quieto. Viram ele segurar o paletó no espelho. Viram o mesmo terno tomando forma devagar. Houve silêncio no salão. As pessoas assistiram o vídeo com atenção. Ficava claro que Elias tinha feito todo o trabalho sozinho.
Podiam ver o mesmo tecido, a mesma mesa, o mesmo espelho rachado. Não tinha mais ninguém no quarto. Nenhuma máquina chique, nenhuma coisa roubada. O sorriso de Tati sumiu. Olhou para o vídeo e tentou agir desinteressada, mas os dedos apertaram a bolsa. A boca de Nayara abriu. Não conseguia esconder o choque. Olhou para o vídeo, depois para Elias, depois para as amigas. Dário inclinou para outro. Isso é bom, sussurrou. Mostra seu talento. Mostra sua honestidade. Alguém na multidão disse alto. Então ele fez. Não roubou, viram? As pessoas julgaram rápido. Outra pessoa balançou a cabeça. Sim, e disseram que ele podia pegar. Jogaram fora. Como é roubo? Os sussurros mudaram de direção de novo. As pessoas começaram a balançar a cabeça para Elias com respeito. Sussurravam elogios em vez de dúvida. O plano de Nayara de virar a multidão contra ele falhou. Tati mordeu o lábio e deu um passo atrás. Seu plano de humilhar Nayara tinha funcionado, mas agora também tinha jogado suspeita sobre ela por espalhar mentiras. Elias colocou o celular de volta no bolso. Olhou para Nayara. Queria dizer algo, mas hesitou. Escolheu as palavras com cuidado. Não vim aqui para brigar com ninguém, disse baixinho. Só vim porque fui convidado. Usei o tecido porque vocês não queriam. Não esperava ser o centro de nada. Suas palavras eram gentis, mas carregavam peso. As pessoas ao redor balançaram a cabeça. Podiam ver a verdade nos olhos calmos dele. Não sentia pena de si mesmo. Não implorava aprovação. Ficava firme. Nayara sentia como se as paredes se fechassem. Olhou para a mãe. Dona Célia observava de longe, rosto indecifrável. Nayara se sentia sozinha. Queria gritar com Tati, mas não conseguia. Tati sorria para ela com falsa inocência. Sentiu uma lágrima escorrer pela bochecha e limpou rápido. Naquele momento Elias falou de novo, mas dessa vez para todo mundo. Olhou ao redor para os convidados. Tem mais uma coisa, disse. Aprendi a costurar com minha mãe. Ela era uma grande estilista, mas as pessoas roubaram o trabalho dela e nunca agradeceram. Ficaram ricas com as ideias dela. Minha mãe morreu pobre. Virei motorista porque precisava ganhar dinheiro, mas também vim aqui para entender como as pessoas podiam tirar dos outros sem vergonha. Hoje à noite, quando fui convidado como piada, decidi que ficaria ereto e mostraria que gente pobre não é inútil. Parou. O salão estava silencioso. Até a banda tinha parado de tocar. As pessoas se inclinaram mais perto, olhos arregalados. Nayara ofegou. Sentiu um frio estranho subir pela espinha. Olhou para a mãe de novo. O rosto de Dona Célia empalideceu. Sabia do que Elias estava falando. Sabia que falava dela. Não é o lugar para todas as histórias, disse Elias gentilmente. Mas um dia logo a verdade será contada. Suas palavras pairaram no ar como névoa pesada. As pessoas se olharam. Sentiam algo escondido. Perceberam que tinha uma história maior por trás daquela noite. Alguns convidados ficaram desconfortáveis. Outros animados. Tati parecia nervosa. Não sabia do que Elias falava, mas sentiu um arrepio. Dona Célia andou para frente devagar. Elias, disse baixinho, isso é uma festa. Não vamos transformar em outra coisa. Elias balançou a cabeça. Sim, senhora. Só respondi porque perguntaram. Olhou para Nayara. Ela olhou para longe. Olhou para Tati. Ela olhou para baixo rápido para a bolsa. Depois deu um passo atrás e se misturou na multidão de novo. Não queria falar mais. As pessoas começaram a falar em vozes baixas. Algumas adivinharam o que ele quis dizer. Outras prometeram descobrir. A máquina de rumores começou de novo. Mas dessa vez não era sobre roubo. Era sobre história escondida. Era sobre gente rica roubando de gente pobre. A banda começou a tocar de novo, tentando aliviar o clima. Algumas pessoas tentaram dançar, mas parecia forçado. Nayara forçou-se juntar, movendo os quadris rígida, sorria para as câmeras, tirava selfies, mas por dentro sentia como se caísse num buraco. Tati, perto da parede, pegou o celular de novo. Pensou por um momento em tocar outro vídeo, mas parou. Pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse ido longe demais. Colocou o celular de volta na bolsa e saiu para o ar da noite para respirar.
Enquanto saía, alguém sussurrou. Viram? Foi ela que tocou aquele vídeo. Queria envergonhar Nayara. Talvez esteja com ciúmes. Outra pessoa respondeu. Talvez quisesse estragar a festa. Tati ouviu alguns sussurros. Andou mais rápido. Queria sair antes que as pessoas começassem a apontar para ela também. Dentro, Nayara andou até Elias num canto. Olhou para ele com raiva e lágrimas nos olhos. Você fez isso, sussurrou com raiva. Planejou tudo. Quis roubar minha noite. Elias olhou calmo. Não, você me convidou. Me fez sua piada. Usei o que você jogou fora. Fiz meu. Não planejei isso. A verdade veio porque você tentou esconder coisas. Nayara apertou o maxilar. Acha que é tão sábio? Sussurrou. Lembre, você é só motorista. Não esquece seu lugar. Elias olhou com um sorriso triste. Sou motorista porque preciso comer, disse baixinho. Mas não é só isso que sou. Você vai ver. Virou e foi embora. Nayara olhou atrás dele, peito ofegando. Sentia vontade de gritar. Sentia vergonha, raiva e confusão tudo junto. Queria que a noite terminasse. A festa se arrastou. As pessoas dançavam e conversavam, mas os olhos eram diferentes. Olhavam para Nayara com mistura de curiosidade e pena. Olhavam para Elias com respeito e interesse. Sussurravam sobre Dona Célia. Se perguntavam que segredos ela escondia. Sussurravam sobre Tati. Se perguntavam se ela e Nayara ainda seriam amigas depois daquela noite. Quando a música finalmente parou e as luzes começaram a dim, os convidados começaram a ir embora. Abraçavam Nayara, tiravam uma última foto e sussurravam no ouvido dela. Foi uma festa linda, disse uma senhora. Seu vestido estava lindo, disse outra. Nayara sorria e balançava a cabeça. Agradecia. Por dentro se sentia vazia. Quando o último convidado saiu, Nayara largou o sorriso. Encostou na coluna e soltou um suspiro profundo. Fechou os olhos e balançou a cabeça. Não acredito nisso, sussurrou. Como tudo pôde dar tão errado? Dona Célia se aproximou. Colocou uma mão no ombro de Nayara. Orgulho pode fazer as coisas darem errado, disse baixinho. Para, mãe, respondeu Nayara, puxando. Não preciso de outra lição. Não estou dando lição, disse a mãe, voz firme. Estou dizendo a verdade. Às vezes convidamos nossa própria vergonha. Nayara andou para longe da mãe sem responder. Não conseguia enfrentar mais palavras. Não conseguia pensar no que Elias disse. Não conseguia pensar no vídeo. Queria esquecer tudo. Elias ficou perto do portão, vendo as pessoas saírem. Sentia cansado. Cabeça doía. Queria ir para o quarto, tirar o terno e dormir. Queria pensar na noite, nas oportunidades que Dário ofereceu, na verdade que tinha insinuado. Queria lembrar do rosto da mãe e sentir ela perto. Queria descansar. Enquanto saía do salão, sentiu uma mão no braço. Era Dona Célia. Elias disse, voz baixa e séria. Vem no meu escritório amanhã de manhã. Precisamos conversar. Olhou para o rosto dela. Estava calmo, mas os olhos cheios de algo pesado. Balançou a cabeça. Sim, senhora, disse. Ela soltou o braço e foi embora. Ele observou ela ir. Não sabia o que ela queria, mas sentia que era importante. Foi para o quartinho com sentimentos mistos no coração. Tinha ficado ereto. Não tinha deixado eles derrubarem ele com riso, mas sabia que mais viria. Na manhã seguinte, o céu sobre o rio estava cinza pálido. O ar parecia pesado, como se soubesse que segredos esperavam para ser contados. Elias acordou cedo, dobrou o terno e colocou arrumado na cama. Lavou o rosto e colocou a camisa simples e calças. Olhou para o cartão de convite na mesa e pensou na noite anterior. Lembrou dos sussurros raivosos de Nayara, dos sussurros dos convidados, da risada de Tati e de suas próprias palavras. Pegou o caderno da mãe e os desenhos. Sentiu uma mistura de nervos e calma. Andou para a casa principal para encontrar Dona Célia. No caminho, passou por Nayara no corredor. Usava óculos escuros mesmo dentro de casa. Cabelo preso em um coque bagunçado. Lábios apertados. Elias, disse friamente, deve estar muito orgulhoso de si mesmo.
Elias parou e enfrentou ela. Não planejei envergonhar você, disse baixinho. Só queria ser eu mesmo. Me poupe de suas histórias, respondeu Nayara. Minha festa foi arruinada por sua causa. Todo mundo está rindo de mim. Não estão rindo por minha causa, disse Elias. Estão rindo do jeito que você trata as pessoas. A verdade dói às vezes. Nayara apertou os punhos. Não prega para mim, sibilou. Lembre quem te paga. Não estou pedindo pena, respondeu Elias calmamente. Estou pedindo respeito. Nayara bufou e foi embora. Ombros tensos. Lágrimas ameaçavam cair atrás dos óculos escuros. Mas piscou para segurar. Não choraria na frente dele. Não daria essa satisfação. Elias continuou para o escritório de Dona Célia. Bateu levemente na porta. Uma voz suave respondeu. Entra. Abriu a porta e viu Dona Célia sentada atrás de uma grande mesa de madeira. O escritório estava cheio de fotos de desfiles de moda, prêmios e designs. Tinha rolos de tecido no canto. O rosto dela parecia cansado. Fez gesto para uma cadeira em frente. Senta, disse. Elias sentou. Colocou o caderno da mãe no colo. Esperou. Ela respirou fundo. Ontem à noite foi inesperado. Começou. Você usou o tecido que jogamos fora e fez algo bonito. Não sou cega. Vi como as pessoas reagiram. Vi como minha filha se comportou. Vi os truques de Tati. Foi uma noite difícil. Foi difícil para mim também, disse Elias baixinho. Não queria fazer cena. Só queria vir porque fui convidado. Não sabia o que Tati planejou. Mas fico feliz que as pessoas viram a verdade sobre sua filha. Talvez ela mude, talvez, disse Dona Célia baixinho. Mas tem outra coisa que precisamos conversar. Olhou para o caderno no colo dele. Aquele caderno, disse devagar. Parece familiar. Elias abriu gentilmente. Dentro tinham desenhos e notas. Eram velhos, páginas amareladas pelo tempo. Virou o livro para ela. Esses são os designs da minha mãe, disse. O nome dela era Zélia. Era costureira. Trabalhava duro. Criava roupas bonitas, mas alguém roubou os designs dela e ficou rico. Minha mãe morreu sem justiça. Passamos dificuldade. Virei motorista porque precisava ganhar dinheiro, mas nunca esqueci. Queria descobrir quem pegou o trabalho dela. Ontem à noite, lembrei de algo. Virou para uma página com desenho de um vestido. Tinha um padrão de florzinhas ao redor da gola. Parecia quase exatamente igual a um dos designs pendurado na parede atrás de Dona Célia, só mais antigo. Os olhos de Dona Célia encheram de lágrimas. Olhou para a página, depois para o desenho na parede. Lembrou de Zélia, lembrou da versão mais jovem de si mesma, faminta e desesperada para ganhar dinheiro. Lembrou de pegar os designs de Zélia, dizendo a si mesma que fazia o que precisava para sobreviver. Nunca imaginou que anos depois enfrentaria as consequências. Zélia sussurrou, tocando a página. Ela era bondosa. Me ajudou quando não tinha nada. Eu peguei os designs dela. Tenho vergonha. Elias observou. Viu ela baixar a cabeça e sentiu uma mistura estranha de raiva e tristeza. Por que não pagou ela? Por que não contou para as pessoas que era trabalho dela? Perguntou, voz firme mas forte. Fui egoísta. Sussurrou Dona Célia. Queria subir rápido. Disse a mim mesma que pagaria depois, mas dinheiro muda as pessoas. Orgulho veio. Mantive o sucesso como meu. Não conseguia falar. Morreu pobre. Construí meu império nas ideias dela. Me arrependo, Elias. Me arrependo profundamente. Elias olhou para ela. Viu as rugas ao redor dos olhos, a tristeza na voz. Sentiu sua própria raiva amolecer um pouco. Tinha imaginado encontrar a pessoa que roubou o trabalho da mãe muitas vezes. Tinha imaginado gritar, talvez até jogar coisas, mas agora, sentado ali com a mulher, percebia que raiva não consertaria o passado. Minha mãe sofreu, disse. Nós sofremos. Ela chorava à noite quando achava que eu dormia. Queria reconhecimento. Queria dinheiro para comprar remédio quando ficou doente. Morreu sem isso. Sinto muito, disse Dona Célia, voz quebrando. Não posso mudar o passado, mas posso fazer algo agora. O que posso fazer por você? Como posso consertar? Elias respirou fundo. Tinha pensado nisso por muito tempo. Olhou nos olhos dela. Primeiro disse devagar.
Você deve contar a verdade publicamente. Diga para as pessoas que alguns dos seus primeiros designs foram pegos de Zélia, minha mãe. Dê crédito para ela. Deixe o mundo saber o nome dela. Deixe saberem que era talentosa. Segundo, você deve começar um fundo para costureiras como ela. Ajude estilistas pobres a terem voz. Deixe eles aprenderem e ganharem de forma justa. Terceiro, me deixe começar minha própria linha sem seu controle. Deixe eu fazer do meu jeito. Não tente me controlar. Dona Célia escutou. Olhos encheram de mais lágrimas. Balançou a cabeça devagar. Vou fazer, disse. Não vai ser fácil. As pessoas vão me julgar. Vão me chamar de ladra, mas mereço. Vou começar o fundo. Vou contar para todo mundo sobre Zélia e você pode começar sua própria linha. Tem minha palavra. Elias olhou para o rosto dela. Acreditou nela. Levantou e segurou o caderno apertado. Obrigado, disse baixinho. Isso não vai trazer minha mãe de volta, mas vai trazer paz para ela. Naquele momento, Nayara estava do lado de fora da porta escutando. Tinha seguido Elias sem querer. Tinha ouvido a conversa. Ouviu tudo sobre Dona Célia roubando designs, sobre Zélia morrendo pobre, sobre as exigências de Elias. Coração acelerado. Encostou na parede e segurou a cabeça. Sentia como se tivesse levado um soco. Sempre achou que a riqueza deles era limpa. Nunca questionou. Agora sabia a verdade. Entrou no escritório. Mãe, disse, voz tremendo. Dona Célia olhou chocada. Nayara disse, por que você está aqui? Ouvi, sussurrou Nayara, olhos arregalados. Você roubou designs. Construiu tudo no trabalho de outra pessoa. Como? Por quê? Dona Célia levantou. Nayara, eu era jovem. Foi um erro. Me arrependo. Mas nossa vida, nossa casa, nosso dinheiro veio disso. As pernas de Nayara pareciam fracas. Sentou na cadeira, ao lado de Elias. Olhou para ele, depois para a mãe. Então você humilhou ele ontem à noite com o tecido de uma mulher cujo trabalho você roubou? Perguntou, voz tremendo. Mandou eu jogar fora. Não respeitou porque achou que não valia nada. Como pode falar comigo de humildade quando fez algo assim? Nayara, disse a mãe, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Queria te contar muitas vezes, mas tinha vergonha. Achei que podia enterrar o passado. Achei que não voltaria, mas a verdade sempre volta. Nayara sentiu raiva subindo dentro. Levantou e andou pelo quarto. Você sempre me disse para ser orgulhosa, disse, voz subindo. Queria que eu fosse a cara da nossa marca, mas nunca contou a verdade. Me deixou andar como rainha quando nossa coroa era roubada. Me deixou insultar pessoas enquanto vivia das ideias delas. Como pôde? Eu estava errada, disse a mãe baixinho. Achei que fazia o que precisava. Estava errada. Elias observava mãe e filha. Via a raiva de Nayara. Entendia parte dela. Também via a dor dela. Sabia como era descobrir que seu mundo era construído em mentiras. Decidiu falar, não para salvar Dona Célia, mas para mostrar um espelho para Nayara. Nayara, disse gentilmente, sua mãe fez errado, mas você não pode culpar ela por tudo que você fez. Você escolheu zombar de mim, escolheu rir de gente pobre, escolheu jogar o tecido fora, escolheu agir como se todo mundo estivesse abaixo de você. Isso é sobre você também, não só ela. Nayara virou para ele, lágrimas escorrendo dos olhos. Acha que me conhece? Disse. Acha que entende? Não entende. Todo mundo online me vê. Me amam quando mostro minha vida perfeita. Riem quando faço piada com as pessoas. Achava que era normal. Não sabia de outra coisa. Isso é tudo que conheço. Você pode aprender outra coisa, disse Elias. Pode aprender gentileza. Pode aprender a pedir desculpas e dizer de verdade. Pode aprender a ver as pessoas como pessoas, não como conteúdo para os seguidores. Nayara balançou a cabeça. Não é tão fácil, sussurrou. Como aprendo algo tão diferente? Fazendo, respondeu Elias, pedindo desculpas, ajudando, parando as piadas, escutando em vez de gritar. Vai ser difícil, as pessoas vão rir de você. Mas é assim que se aprende. Nayara afundou na cadeira, cobriu o rosto com as mãos e chorou baixinho. Era a primeira vez que Elias via ela chorar. Era a primeira vez que se sentia pequena e real. Dona Célia andou e abraçou a filha. Desculpa, minha filha.
sussurrou. Falhei com você também. Vamos aprender juntas. Depois de um longo silêncio, Elias levantou. Tenho que ir, disse. Preciso descansar. Dário quer que eu mostre mais designs. Tenho trabalho para fazer. Podemos conversar de novo depois. Andou para a porta. Dona Célia chamou. Elias disse, obrigada por não gritar. Obrigada por me dar chance de consertar as coisas. Ele balançou a cabeça e saiu do quarto. Enquanto voltava para o quartinho, a mente girava. Sentia mais leve depois de falar a verdade, mas também pesado com o conhecimento do que aconteceu com a mãe. Estava com raiva de Dona Célia, mas via o arrependimento dela. Estava com raiva de Nayara, mas via a dor dela. Se perguntava se conseguiria perdoar elas. Ainda não tinha certeza. Do lado de fora, o dia ficava mais quente. As pessoas no Rio continuavam suas vidas, sem saber que em uma casa grande, segredos eram expostos e corações mudavam. Mais tarde naquele dia, Dário ligou para Elias. Meu amigo, disse Dário, todo mundo está falando do seu terno. Quero que você venha para um evento privado de moda no mês que vem. Traz 5 designs. Mostra para mim e alguns outros investidores. Essa é sua chance. Elias sentiu esperança e medo. Estava animado pela oportunidade, mas não tinha dinheiro para tecido, nem equipe, nem estúdio. Vou tentar, disse Elias. Vou precisar de ajuda. Você tem talento, respondeu Dário. Dinheiro pode ser encontrado. Se nos impressionar, vai vir. Depois da ligação, Elias sentou na cama, olhou para o terno de novo. Pensou no evento, pensou no sonho da mãe, pensou em Nayara oferecendo ajudar mais cedo. Sabia que precisava de recursos, mas não queria pegar dinheiro de Nayara. Ainda não confiava nela. Houve uma batida na porta. Abriu. Era Nayara. Olhos vermelhos, cabelo solto nos ombros. Parecia diferente, mais suave. Elias, disse baixinho, quero te ajudar com o evento. Posso dar tecido, linha, qualquer coisa que precisar. Não preciso da sua pena, disse Elias calmamente. Não é pena, disse Nayara rápido. Eu não sei como consertar isso, mas quero começar. Talvez possa fazer algo útil. Vou pensar, respondeu Elias. Não estava pronto para aceitar a ajuda dela. Precisava de tempo. Entendo, disse Nayara baixinho. Toma seu tempo. Só queria que soubesse que não estou rindo mais. Andou embora, deixando Elias na porta. Sentiu um sentimento estranho. Nunca tinha visto Nayara humilde. Não confiava completamente, mas era algo novo. Talvez as coisas estivessem mudando. Sentou e abriu o caderno da mãe de novo. Passou os dedos pelos desenhos. Fechou os olhos e imaginou ela sorrindo. Estamos chegando mais perto, mãe, sussurrou. Seu nome vai ser conhecido. O sol atravessou o céu. O dia passou devagar. A casa estava quieta. Todo mundo parecia estar pensando. Elias preparou alguns desenhos para Dário. Costurou pedaços pequenos de tecido juntos. Pensou em ideias de design. Escreveu possíveis nomes para sua linha. Gostava do nome Leveza Negra para homenagear a mãe. Quando a noite caiu, Elias se sentia cansado, mas contente. Tinha falado a verdade. Tinha exigido justiça. Tinha visto os inimigos chorarem. Tinha recusado a pena deles. Tinha ganhado uma oportunidade. Tinha dado um passo mais perto do sonho. Não sabia o que viria depois, mas sabia que enfrentaria de frente. Os dias depois da festa foram um borrão de trabalho e emoção para Elias. Passava as manhãs dirigindo como de costume, mas as noites eram diferentes. Não costurava mais só um terno. Desenhava novos designs. Encontrava com Chico e Dona Ruth para planejar como comprar tecido e linha. Eram seus únicos ajudantes. Não tinha dinheiro nem estúdio, só o quartinho e 2 amigos. E se pegarmos esse tecido branco e tingirmos de azul escuro, sugeriu Chico uma noite, enquanto sentavam no chão, cercados de pano. Vai ficar rico, disse Elias. Desenhava linhas no papel. E podemos adicionar bordado pequeno nos ombros. Mas onde vamos tingir? Perguntou Dona Ruth. Não temos espaço para tingir. Vamos usar meu quintal, respondeu Chico. Meu senhorio não vai se importar se formos cuidadosos. Dona Ruth sorriu. Vou cozinhar para vocês enquanto trabalham, disse. Minhas mãos estão velhas para costurar, mas ainda podem misturar pimenta e cebola. Os 3
Riram baixinho. Encontravam conforto na companhia um do outro. Sentiam que construíam algo do nada. Trabalhavam até tarde da noite. As mãos de Elias doíam, mas o coração estava cheio. Nayara observava eles de longe. Às vezes passava pelo quarto de Elias no caminho para o próprio carro. Via a luz embaixo da porta e ouvia ele cantarolando enquanto costurava. Sentia uma estranha vontade de ajudar, mas sabia que ele não estava pronto para aceitar. Toda vez que olhava para ele, lembrava das palavras dele. Desculpa, não é um vestido que você usa por um dia. Não queria usar o pedido de desculpas como fantasia. Queria que fosse real, mas não sabia como fazer real. Uma noite, depois de levar ela para uma reunião, virou para Elias no carro. Sei que não confia em mim, disse baixinho, mas quero te entender. Posso ver onde você trabalha? Elias olhou para ela pelo retrovisor. Viu que os olhos eram sinceros. Hesitou. Por quê? Perguntou. Para eu saber quem você é. Não só um motorista que eu ria, respondeu. Pensou um momento, depois balançou a cabeça. Tá bom, disse. Depois que te deixar, você pode vir. Naquela noite, Nayara seguiu ele para o quartinho. Era a primeira vez que entrava ali. Olhou ao redor. O quarto era minúsculo. A cama encostada na parede. Tinha uma mesinha, espelho rachado e máquina de costura velha. Na parede tinham desenhos de roupas. Na mesa, uma foto de uma mulher sorrindo. O ar cheirava a tecido e ferro. Nayara tocou a máquina de costura gentilmente. Essa é velha, disse. Ainda funciona, respondeu Elias. Pegou um desenho de terno. Você desenhou isso, disse baixinho. Parece coisa de revista. Minha mãe me ensinou, disse Elias. Pegou a foto. Essa era ela. Ela é linda, sussurrou Nayara. Parece orgulhosa. Era orgulhosa do trabalho dela, disse Elias. Sentou na cama. Ajudou muitas pessoas. Nunca gritava com funcionários. Amava os tecidos como crianças. Quando as pessoas roubavam o trabalho dela, chorava, mas nunca insultava elas. Ficava bondosa. Nayara sentiu um nó na garganta. Olhou para a foto de novo. Não sei como ser como ela, disse. Fui elogiada por ser grossa. Fui recompensada por ser orgulhosa. Você pode mudar, disse Elias calmamente. Tem que querer mudar. Quero, sussurrou Nayara. Mas não sei se vou ser amada se não for barulhenta e perfeita. Pode perder alguns seguidores, respondeu Elias. Mas vai ganhar paz. Pessoas reais vão te respeitar. Fama é barulhenta, respeito é quieto. Nayara sentou na cadeira em frente, olhou para as mãos. Ontem, minhas amigas ligaram. Disseram para eu não me preocupar. Disseram que o escândalo ia passar. Riram dos vídeos. Disseram que eu devia postar algo engraçado para distrair as pessoas. Percebi que não se importam comigo. Só gostam do drama. Não são suas amigas, disse Elias. Amigas te dizem quando você está errada. Amigas não curtem sua vergonha. Nayara balançou a cabeça devagar. Quero te ajudar com o evento do Dário, disse de novo. Não por pena, porque quero fazer algo bom. Deixa eu pelo menos trazer tecido da nossa loja. Não vou tocar nos seus designs. Elias olhou para ela. Via que o tom era diferente. Via que os olhos não estavam cheios de zombaria. Sentiu sua raiva amolecer um pouco. Tá bom, disse baixinho. Pode trazer tecido, mas sem câmeras, sem posts, sem drama, só tecido. Ela deu um pequeno sorriso. Sem câmeras, concordou. Sem drama. No dia seguinte, Nayara foi na loja de moda. Pegou rolos de tecido liso, mas de alta qualidade. Pagou e pediu para os funcionários enviarem para o quarto de Elias quietamente. Não anunciou, não postou sobre a boa ação, simplesmente fez. Parecia estranho e novo. Elias aceitou o tecido. Agradeceu. Você cumpriu a palavra, disse. Isso significa algo. Ela balançou a cabeça. Vou continuar fazendo coisas pequenas assim, disse. Talvez um dia você me perdoe. Perdão é uma jornada longa, respondeu Elias. Vamos ver. Conforme os dias passavam, Elias e os amigos trabalhavam nos 5 designs para o evento. Tingiram tecidos de azul e verde no quintal de Chico. Costuravam as peças à noite com a comida de Dona Ruth, mantendo eles fortes. Adicionavam pequenos detalhes como bordados e botões especiais. Os designs eram simples, mas elegantes.
Eram inspirados na roupa tradicional brasileira, mas feitos modernos e elegantes. Cada roupa contava uma história. Um design usava tecido azul escuro com linhas douradas ao redor da gola. Outro usava tecido verde com listras marrom simples. Tinha também uma roupa branca com miçangas pequenas nas mangas. Um design vermelho e preto que parecia ousado e confiante. E, finalmente, o terno preto da festa, polido e pronto para ser mostrado de novo. Elias chamou a coleção Leveza Negra para homenagear a mãe. O dia do evento privado chegou. Era em um salão moderno na Zona Sul. Elias e os amigos carregaram as roupas num carro emprestado. Nayara insistiu em levar eles para o evento. Quero apoiar quietamente, disse. Chegaram no salão. Dentro, tinha cerca de 20 pessoas sentadas em círculo. Dário estava na frente. Tinha outros investidores e estilistas. Tinha câmeras, mas dessa vez para gravar o evento, não para fofoca. Dário apresentou Elias. Esse jovem nos impressionou com um terno feito de tecido jogado fora, disse. Vem de humildade e fome, mas tem talento. Hoje vai mostrar 5 designs. Olhem e julguem vocês mesmos. Elias sentiu o coração bater rápido. Deu um passo à frente. Chico e 2 outros amigos atuaram como modelos. Usaram as roupas e andaram devagar pelo pequeno palco. Elias descreveu cada design brevemente. Essa primeira peça, disse, é feita de tecido tingido. Representa água e ouro. Simboliza novos começos. Apontou para o conjunto azul e dourado. Os investidores balançaram a cabeça. Sussurravam entre si. Gostaram das linhas limpas e do detalhe simples. A segunda, continuou Elias, é inspirada nas folhas verdes das nossas vilas. É fresca e quieta como manhã. O conjunto verde foi recebido com sorrisos. As miçangas brilhavam sob as luzes. A terceira peça, disse Elias, é branca e representa paz. As miçangas pequenas são como estrelas num céu calmo. Alguém na primeira fila balançou a cabeça aprovando. Dário sorriu. A quarta peça, disse Elias, é ousada. Usa vermelho e preto para mostrar força. É para quem não tem medo. A plateia murmurou. Gostaram do contraste. A quinta peça era o terno preto. Elias não disse muito. Simplesmente disse, essa começou tudo. O salão ficou quieto. As pessoas olharam para o terno. Lembraram da história. Aplaudiram levemente. Depois da apresentação, Dário fez perguntas. De onde veio a ideia para as golas? Perguntou. Minha mãe amava golas fortes, respondeu Elias. Queria homenagear ela. Outro investidor perguntou. Como vai produzir esses? Tem equipe? Ainda não, admitiu Elias. Só tenho meus amigos, mas estou disposto a aprender e crescer. Os investidores sussurraram. Alguns pareciam em dúvida, mas Dário falou alto. Os designs dele são limpos, frescos e verdadeiros. Não vemos isso sempre. Acredito nele. Estou disposto a investir. Uma mulher no fundo balançou a cabeça. Eu também, disse. Ele tem uma história. As pessoas vão se conectar com a história dele. 2 outros investidores concordaram. Vamos apoiar ele, disse um. Precisa de treinamento e espaço. Podemos fornecer isso, mas também precisamos ver o plano de negócios dele. Elias sorriu. Posso aprender, disse. Estou pronto para aprender. Depois do evento, as pessoas apertaram a mão dele. Alguns deram cartões. Alguns pediram o número. Dário veio até ele. Você fez bem, disse Dário, batendo nas costas dele. Vou te ligar na semana que vem. Vamos discutir dinheiro e planos. Isso é o começo. Elias sentiu algo quente se espalhar no peito. Tinha sonhado com esse momento. Tinha trabalhado do quartinho sem recursos. Agora tinha investidores interessados. Tinha esperança. No fundo do salão, Nayara observava quieta. Não empurrou para frente. Não postou nas redes. Simplesmente viu Elias ter sucesso. Sentiu orgulho de um jeito novo. Não era sobre ela. Era sobre ele. Sentia bem. Mas Tati estava lá também. Tinha vindo para o evento esperando encontrar algo para fofocar. Quando viu os investidores elogiando Elias, sentiu uma pontada de ciúmes. Queria estragar esse momento também. Sussurrou para um jornalista ao lado dela. Ei, sussurrou.
Sabia que ele pode ter roubado designs da casa da Dona Célia. Saiu do nada. O jornalista olhou para ela. Isso é verdade? Perguntou. Não tenho certeza. Mentiu Tati rápido. Mas sabe, onde tem fumaça tem fogo. Acho que alguém devia checar. O jornalista levantou as sobrancelhas. Sempre procurava escândalo. Rabiscou algo no caderno. Tati sorriu, achando que tinha plantado uma semente. Mais tarde, quando o evento terminou, o jornalista se aproximou de Dário. Senhor, disse, tem rumores que esse jovem roubou designs. O senhor sabe disso? Dário olhou para ele sério. Quem te disse isso? Exigiu. O jornalista deu de ombros. Alguém disse. Rumores não são fatos, disse Dário firme. Vimos o trabalho dele. Vimos a prova. Fez o terno de tecido jogado fora. É honesto. Se quiser escrever sobre algo, escreva sobre o talento dele. Não espalhe mentiras. O jornalista balançou a cabeça, envergonhado. Dário virou e viu Tati parada perto. Andou até ela. Para com isso, disse baixinho, mas firme. Para de tentar destruir ele. Não vai acabar bem para você. As bochechas de Tati ficaram vermelhas. Não sei do que você está falando, disse. Eu sei, respondeu Dário. E vou contar para Nayara o que você está fazendo. Ela pode perceber quem são as amigas de verdade. O rosto de Tati apertou. Virou e saiu rápido. Sentia raiva e medo. Tinha sido chamada a atenção. Seu plano falhou de novo. De volta na casa naquela noite, Nayara tirou os sapatos e sentou na cama. Sentia cansada, mas diferente. Pensou nos designs de Elias e como os investidores elogiaram. Pensou no orgulho no rosto dele. Pensou no pequeno sorriso que deu quando ela entregou o tecido. Pensou em Tati e nos sussurros. Percebeu que não podia confiar em Tati. Pegou o celular e ligou para Tati. Sei o que você fez no evento, disse calmamente. Para. Não vou deixar você machucar ele de novo. Se é realmente minha amiga, para. Senão, nossa amizade acabou. Tati riu do outro lado. Acha que está poderosa agora porque seu motorista está ficando famoso? Zombou. Acha que pode me ameaçar? Não estou ameaçando você, disse Nayara. Estou pedindo para parar. Se não conseguir, então adeus. Desligou, mãos tremendo. Nunca tinha enfrentado Tati. Parecia assustador, mas também bom. Depois mandou uma mensagem para Elias. Fiquei do seu lado, escreveu. Espero que um dia você me veja diferente. Elias leu a mensagem. Não respondeu. Precisava de tempo. Precisava ver se as ações combinariam com as palavras. Mas sentiu algo amolecer no peito. Sabia que ela estava tentando. Na manhã seguinte, Nayara e Elias acordaram cedo. Os dois sentiam algo novo nos corações. Nayara sentia humildade crescendo como uma semente pequena. Elias sentia esperança como uma luz pequena. Andavam em direção a um futuro que não viam claramente ainda, mas andavam juntos, mesmo ainda distantes. Semanas passaram. O ar no rio ficou quente e pesado. Chuva caía algumas noites, lavando a poeira. Jornais e blogs escreveram sobre a história de Elias. Chamavam ele de motorista estilista. Escreviam como transformou lixo em moda. Escreviam sobre a mãe, Zélia, e como o trabalho dela foi roubado. Escreviam como Dona Célia ia contar a verdade. Algumas pessoas elogiavam Elias. Diziam que era inspiração. Outras criticavam Dona Célia. Chamavam ela de ladra e mentirosa. Perdeu alguns clientes, mas cumpriu a promessa. Fez uma coletiva de imprensa. Câmeras piscavam. Repórteres faziam perguntas. Ficou num palco com Elias ao lado e falou no microfone. Construí minha marca com a ajuda de uma mulher talentosa chamada Zélia, disse. Não paguei ela. Não dei crédito. Peguei o trabalho dela. Por anos, disse a mim mesma que era justificado. Não era. Sinto muito. Estou criando um fundo para costureiras locais com o nome dela. E estou dando para a família dela o reconhecimento e dinheiro que merecem. Virou e olhou para Elias. Esse é o filho dela, continuou. É talentoso, vai começar sua própria linha. Vou apoiar ele, mas ele vai ter independência. Repórteres fizeram perguntas. Tem medo que isso te arruíne? Perguntou um. Não tenho medo da verdade, respondeu. Tenho medo de viver uma mentira.
A coletiva foi mostrada na televisão. As pessoas assistiram. Algumas aplaudiram a honestidade dela. Outras disseram que devia ir para a prisão, mas Elias sentiu uma sensação de paz. Sua mãe não estava viva para ver isso, mas sentia que ela sorria em algum lugar. Depois da coletiva, Elias e Nayara ficaram do lado de fora do salão. O sol brilhava. Nayara olhou para a mãe com novos olhos. Via uma mulher corajosa o suficiente para admitir o erro. Sentia orgulho dela de um jeito diferente. "Obrigada, mãe", disse Nayara baixinho. "Significa muito." Dona Célia abraçou a filha. "Vamos reconstruir com honestidade", disse. "Vamos ser melhores." Elias observava elas. Sentiu uma pequena lágrima escorrer pela bochecha. Limpou rápido. Não queria chorar na frente de todo mundo. Virou para ir embora. Elias chamou Nayara. "Espera." Parou e olhou para ela. Ela andou até ele, mãos tremendo levemente. Respirou fundo. "Eu te convidei para o meu aniversário para zombar de você", disse baixinho. "Ri de você. Fiz piada de você. Desculpa. Não vou dizer desculpa só uma vez. Vou trabalhar todo dia para mostrar que mudei. Espero que um dia você possa me perdoar." Elias olhou para ela, via sinceridade nos olhos. Pensou na jornada que tinham feito. Pensou na noite da festa. Pensou na mãe. Balançou a cabeça levemente. "Desculpa, não é um vestido que você usa por um dia", disse gentilmente. "É algo que você usa todo dia. Se você usar todo dia, vou ver." "Vou", sussurrou Nayara. Nos meses seguintes, Elias trabalhou na sua linha Leveza Negra, com a ajuda de Dário e dos investidores. Alugaram um estúdio pequeno para ele. Contrataram 2 jovens costureiros para ajudar. Ensinaram ele a gerenciar um negócio. Aprendeu sobre orçamentos, marketing e pedidos. Era difícil, mas estava acostumado com trabalho duro. Dona Célia montou um fundo para costureiras locais. Visitava vilas e cidades. Dava dinheiro para as mulheres mais velhas que costuravam há anos. Financiava escolas onde jovens podiam aprender costura. Nomeou o fundo com o nome de Zélia. As pessoas apreciavam o esforço dela. Algumas ainda criticavam. Aceitava tanto elogio quanto culpa. Nayara começou a usar as redes sociais de forma diferente. Postava menos sobre roupas e carros. Postava mais sobre ajudar os outros. Parou de filmar pessoas sem consentimento. Começou a trabalhar com caridades. Perdeu alguns seguidores que sentiam falta do drama, mas ganhou novos que admiravam sua honestidade. Visitava os programas do Fundo da Mãe. Aprendeu a costurar com os assistentes de Elias. Ria quando os pontos saíam tortos. Tati desapareceu da vida de Nayara. Continuou espalhando fofoca online, mas perdeu a confiança de Nayara. Tentou fazer amizade com outras influenciadoras, mas elas sabiam da reputação dela. Aprendeu que ser vilã não pagava tão bem quanto ser amiga. Um dia, Elias estava no novo estúdio, olhando uma linha de ternos e vestidos nos manequins. Eram parte da primeira coleção oficial. Tinha nomeado algumas peças em homenagem à mãe e outras para as pessoas que ajudaram ele. O vestido Dona Ruth, a camisa Chico. Sentia orgulho. Enquadrou o terno preto que usou na festa de Nayara e pendurou na parede. Embaixo, colocou uma plaquinha que dizia: "Chamaram de lixo. Eu chamei de começo." Visitantes liam a plaquinha e balançavam a cabeça. Tiravam fotos e postavam online. Viam mais que um pedaço de tecido. Viam uma história de resiliência. Durante a abertura do estúdio, Dário deu um discurso. "Esse homem transformou humilhação em honra", disse. "Mostrou pra gente que grandeza pode vir de qualquer lugar. Lembrou a gente de olhar de novo pro que chamamos de lixo." As pessoas aplaudiram. Elias sorriu. Olhou ao redor e viu rostos familiares. Dona Ruth estava perto de uma mesa, limpando lágrimas com o avental. Chico sorria largo. Dona Célia estava com um sorriso tímido. Nayara estava lá, não no centro, mas parada quieta, observando com orgulho. Não empurrava para frente, não tomava o momento, apojava. Depois dos discursos, Elias andou até Nayara. Ela olhou para ele, esperando. "Ainda odeia a festa de aniversário?"
Perguntou baixinho. Elias riu gentilmente. Não, disse. Naquela noite, eles convidaram um motorista para rir dele, mas um estilista entrou. Nunca vou odiar. Foi meu começo. Ela sorriu. Fico feliz, disse. Vou continuar trabalhando no meu pedido de desculpas. Obrigada por me dar uma chance. Elias balançou a cabeça. Obrigado por aproveitar, disse. Ficaram ali no estúdio entre as roupas, os tecidos e as pessoas. Não eram amigos ainda, mas não eram inimigos. Eram duas pessoas que tinham se machucado e agora aprendiam a curar. A vida no Rio continuava. Trânsito engarrafava as ruas. Música tocava nos mercados. Crianças corriam nas ruas. Mas em um estúdio pequeno chamado Leveza Negra, uma nova história estava sendo escrita. Era uma história de redenção, de orgulho virando humildade e de lixo virando beleza. Era a história de uma menina rica e um motorista pobre, que ambos aprenderam que a verdadeira riqueza não está em vestidos e carros, mas em verdade, gentileza e respeito.